Pronto, vocês estão conseguindo ver aí os slides? Sim. Beleza, vamos começar. Gente, então é o seguinte, na última aula nós falamos sobre princípios, né, a parte 3 de princípios, a seção 2.3 no livro de vocês, e hoje nós vamos continuar a falar ainda sobre princípios, né? Perceba que é um tema em que o livro de vocês dispensou um grande tempo, né, muitas páginas para falar. E não há razão outra em a gente perceber que é de fato um assunto muito importante, né? Princípios, normas, no direito processual, na Constituição Federal, é um tema muito relevante, muito importante, que vai balizar toda a nossa atuação aí depois, como operadores, como aplicadores do direito, certo? Aí na última aula, como sempre, a gente faz uma revisãozinha aqui rápida, né? Nós falamos sobre o princípio do dispositivo e livre investigação das provas, falamos também do princípio do impulso oficial, da oralidade, da motivação das decisões judiciais e persuasão racional do juiz. Perceba que todos esses princípios que nós falamos, que nós vamos falar hoje também, eles estão ainda que um pouco interligados, né? Um participa do outro. No artigo 93 da Constituição, inciso 9, nós vemos a presença do princípio da motivação das decisões judiciais e princípio da publicidade, que nós vamos ver hoje. Enfim, há uma ligação umbilical aí entre esses princípios que vai nortear a atuação do magistrado, do advogado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos servidores, enfim, das partes do processo, enfim, de todos os atores processuais, beleza? E hoje nós vamos aprender, estudar um pouquinho sobre o princípio da publicidade, lealdade processual, tempestividade da prestação judicial. Vamos falar também sobre o princípio da primazia do julgamento de mérito. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre o princípio do acesso à justiça, preclusão, duplo grau de jurisdição e princípio do juiz natural. São temas muito importantes, muito relevantes na nossa caminhada aí no estudo na teoria geral do processo. E o primeiro princípio que nós vamos falar sobre é o princípio da publicidade. E ele está inserido lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição, certo? Primeiro, a gente sempre faz uma análise constitucional para depois a gente ir para a norma infraconstitucional, né? Sempre balizando e colocando que a Constituição é nosso norte, né? A Constituição é que vai ditar todo o nosso norte aí, como vamos proceder nessas análises. Então, na Constituição 93, inciso 9, da Constituição Federal, diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, eles serão públicos. Pronto, princípio da publicidade, certo? E aí continua, né? E fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Então, a primeira regra que nós temos aqui no artigo 93, inciso 9, é que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, eles vão ser públicos. Pronto, a concretização aí do princípio da publicidade. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, eles serão públicos. Pronto. No entanto, o próprio artigo 93, inciso 9, traz algumas ressalvas, né? No sentido de que a lei pode limitar a presença em determinados atos, certo? E aí vem dizendo quais são esses atos, né? Dando como, por exemplo, aí preservação do direito à intimidade, certo? Não prejudique o interesse público à informação. E nós vamos ver isso também mais à frente, essas exceções. Mas a regra é que todos os julgamentos do Poder Judiciário eles vão ser públicos. A mesma situação prevista no artigo 11 do novo Código de Processo Civil, que diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Pessoal, perceba que a publicidade aqui, e aí seria até melhor a lei, dizer todos os atos processuais serão públicos, porque
seria a forma mais ideal, porque o cidadão ele pode ter acesso, né, às audiências no ato processual, ele pode ter acesso ao processo em cartório, ele pode consultar esse processo em cartório, então seria melhor ter essa redação, né, de que os atos processuais são públicos. O que veio previsto no artigo 189, certo, do novo Código de Processo Civil. Mas, ainda no princípio da publicidade, segundo a doutrina, né, a publicidade seria a forma mais ideal, podemos dizer assim, a forma mais eficaz de controlar o comportamento das partes no processo. Controlar o comportamento do juiz, do advogado, né, da defensoria pública, do promotor e até das partes. Ou seja, a presença de qualquer pessoa numa audiência, por exemplo, acessando os autos, né, tendo conhecimento no diário oficial, por exemplo, é a efetivação desse princípio, né, a aplicação desse princípio. Então, essa garantia é prevista constitucionalmente, né, como podemos ver no artigo 93, inciso 9 da Constituição. E ainda você pode até acompanhar, se vocês quiserem, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal pela TV Justiça, né? Então, perceba o princípio da publicidade, como ele é concretizado na nossa lei. E aí nós temos que a atividade jurisdicional, ela tem caráter público, né? Tá aí no slide. Ou seja, quando determinada pessoa propõe uma ação em face de outra perante o judiciário, não está em jogo único e exclusivamente seu interesse particular. Por quê? Por que não iniciar o interesse de partes entre partes? Porque aquela decisão no processo, por exemplo, pode servir como base para uma outra ação. Né? A decisão nesse processo pode servir como um precedente para uma outra ação. Né? Então, o interesse público está manifesto desde logo. Né? A atividade jurisdicional em si é manifestação do próprio Estado juiz, tendo natureza pública, tudo aquilo que nós falamos. Então, a publicidade dos atos é uma garantia para as partes, para o juiz e, igualmente, para toda a sociedade. E então, esse princípio da publicidade, ele é um princípio absoluto? Será que ele se aplica indiscriminadamente, né, sem algum freio, sem alguma contramarcha? Não, é o que nós vamos ver aqui agora no artigo 189. Perceba que a regra geral é o quê? Os atos processuais são públicos. A redação, ao meu ver, ótima, perfeita, incluindo aí audiências, consulta processo em cartório, né? Informando que os atos processuais são públicos. Qualquer do povo pode ter acesso aos atos processuais. No entanto, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. De logo, pessoal, nós já estamos vendo que a publicidade no processo, ela é mitigada, certo? Ela é mitigada. Por quê? Porque tem alguns casos em que ela não é aplicada, certo? A publicidade irrestrita, ela em alguns pontos pode ser danosa, certo? Às partes, né? Ferindo alguns direitos, alguns valores garantidos pela Constituição. Por exemplo, a intimidade, né? Então, há essa restrição à publicidade, quando exigir a intimidade, o interesse social. É a regra lá do artigo 5º, inciso 60 da Constituição, vocês podem estar conferindo depois, certo? E também o artigo 189, que está na tela aí, certo? Vocês estão acompanhando o artigo 189. E aí vem dizendo, os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. Inciso primeiro, em que o exija o interesse público ou social. Pronto. O que seria esse interesse público ou social? Pessoal, é aquele interesse que sobrepõe o interesse das partes, né? Ou seja, é um interesse
chamado transindividual, certo? Esse é o chamado interesse social em que mitiga o princípio da publicidade. Nós temos no inciso segundo também o quê? Tramita em segredo de justiça os processos que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Perceba que aí existem determinados processos em que a lei exige a tramitação em segredo de justiça. Nesse caso, como tem uma imposição legal, o juiz ele não tem que fazer nenhuma análise do caso concreto. De logo chegou uma demanda se tratando de determinados processos, conforme o inciso segundo, por exemplo, uma ação de divórcio, é imperioso que o juiz de logo decrete o sigilo, né? O sigilo deve ser decretado de maneira imediata, porque há essa imposição legal, certo? E também entendo, né, e aí já é também um entendimento da STJ, que esse rol de processos aí do inciso segundo, ele é meramente exemplificativo, certo? Ou seja, podem existir outras possibilidades, ok, pessoal? Aí vem também o inciso terceiro, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. O que seria isso, então, esse direito constitucional à intimidade, previsto aí no inciso terceiro do artigo 189 e também no artigo 5º, inciso 60 da Constituição. Pessoal, por exemplo, quebra de sigilo bancário, foto ou filmagem de pessoas em estado vexatório, né? Ou uma pessoa nua, pessoas nuas, né? Que porventura pode ser juntada uma foto no processo. Isso tudo fere o direito à intimidade, à privacidade, certo? Preservação de dados comerciais, né? De empresas que estão no processo, né? Que podem ser estratégicos, ok? Então, são esses direitos protegidos, um direito constitucional protegido, que é o direito à intimidade. Nós temos também o inciso 4º, que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Gente, tudo aquilo que nós falamos em sala de aula, certo? Norma aplicável em razão dos contratos celebrados com cláusula de confidencialidade no juízo arbitral, que versa desculpa sobre a arbitragem, beleza? E nós temos o parágrafo 1º, que diz o direito de consultar os autos no processo que tramite segredo de justiça e pedir certidões restrito às partes, aos seus procuradores. Então, o que isso significa? A publicidade mitigada, ou seja, apenas as partes, os procuradores, é que podem requerer certidões nos processos que tramitem segredo de justiça. Se não tramita segredo de justiça, todo mundo pode ter acesso. E o parágrafo 2º é o seguinte: o terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão de dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha resultante de divórcio ou separação. Então, se uma parte interessada demonstre ao juiz, um terceiro interessado, demonstra ao juiz que ele tem que ter acesso àquele processo de inventário, que está sob sigilo, ele tem que ter acesso ao processo de divórcio que está em sigilo, se ele demonstrar esse interesse jurídico, o juiz pode flexibilizar esse acesso a essa parte, certo? Então, pessoal, o interesse público, como eu já falei, nesse caso, é mitigado, é relativizado, ou seja, não é absoluto, certo? Conforme o artigo 189 do novo Código de Processo Civil. Nós temos a regra e também nós temos as exceções. Nas hipóteses do artigo 189 ainda, somente as partes procuradores vão ter acesso aos autos e sua presença autorizada em determinados atos processuais. Por exemplo, audiência para oitiva de testemunhas, certo? Sobre esse princípio da publicidade, e aí tem no livro de vocês, essa parte, a lei
13793 de 2019 reforça esse caráter ao alterar o Estatuto da Advocacia e também a Lei 11.419 e o Código de Processo Civil, no sentido de proporcionar acesso de advogados, procuradores e membros do Ministério Público aos autos, sejam eles físicos ou eletrônicos, certo? Ainda que eles não estejam vinculados ao processo, certo, pessoal? E aí eles terem acesso, né, concretizar esse princípio da publicidade. Avançando, e tendo visto o princípio da publicidade, nós vamos fazer agora análise ao princípio da boa-fé. O que seria esse princípio da boa-fé? O princípio da boa-fé consiste o quê? No dever das partes em proceder com lealdade e boa-fé no processo, certo? Ou seja, veda o exercício abusivo de direito processual, ou seja, as partes devem agir de acordo com os deveres da ética, da moralidade, da probidade no processo, certo? Como vimos, o processo tem natureza pública e não se pode aceitar que as partes utilizem do processo para finalidade que não seja do interesse público, certo, pessoal? O princípio da boa-fé é o objetivo que todos os sujeitos processuais devem adotar uma conduta no processo de respeito, certo? De lealdade, ok? Sendo objetiva essa conduta de boa-fé, independente de boa ou má intenção. Pô, mas não tive intenção disso, não importa. É um dever objetivo que se tem que ter de atuar no processo com total boa-fé. É a regra lá do artigo 5º do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. E se ele não se comportar de acordo com a boa-fé, tem alguma sanção para essa parte? Vamos ver, pessoal. A lealdade processual é um dever e desrespeitá-la é considerado que um ilícito processual, gerando sanções. Então, se a parte não se comporta de acordo com a boa-fé, ela vai ferir aí a lealdade processual, que é um dever, certo? E aí é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, por exemplo, o que vem prevendo no artigo 77 do Código de Processo Civil. Né? Nós temos lá as normas de vedação à litigância de má-fé, exemplos, né, de regras que concretizam o princípio da boa-fé, protegendo o processo, certo? Vamos ver o que diz o artigo 77, está na tela de vocês aí, artigo 77. Vamos lá. Diz assim o artigo 77, além de outros previstos nesse código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Vamos lá. O que diz o artigo 77, pessoal? Gente, há uma série de deveres que as partes têm que cumprir, certo? Elas não podem se afastar, tanto as partes como seus advogados, procuradores, né, que de qualquer forma participam do processo. Se inclui também nessa lista de pessoas que devem cumprir esses deveres de lealdade os servidores, né, oficial de justiça, intérprete, tradutor, oficial avaliador, né, o membro do Ministério Público, Defensoria Pública, procuradores, todos que participam do processo, certo? De atos probatórios, certo? Trata-se de norma ampla, né, em que as partes e aqueles que participam do processo devem obedecer. E aí nós temos o primeiro inciso, certo? Que é dever das partes e de seus procuradores e de todos que participam do processo. Primeiro, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Olha que interessante. O dever de verdade ou de veracidade, elas impedem, né, que as partes ingressem em juízo e tenha essa
e litiguem, né, entre si com o objetivo de mentir, né, com o objetivo de enganar, com o objetivo de falsear a verdade, contra a verdade, induzindo o magistrado ou aquele quem vai julgar em erro, certo? No entanto, a gente deve entender que quando mesmo a prova dos autos aponta para a falsidade da alegação, não vai haver ofensa ao dever de veracidade se essa falsidade não era de conhecimento da parte que alegou o fato, né? Essa é a lição do professor Daniel Amorim Neves, né, em que ele traz que o dever da parte não cria a obrigação da alegação completa, incluindo-se os fatos que prejudicam a parte. Ele vem trazendo essa lição no livro dele. E nós temos também o inciso 2º, que diz que não formular pretensão ou de apresentar defesa quando ciente que são destituídas de fundamento. Gente, há um dever ético quando a parte, na verdade, há uma ofensa, né? Há um dever ético quando a parte leva ao processo fundamentos manifestamente infundados. É também a lição do professor Daniel Neves, né? Ele afirma que o direito de ação e o princípio da ampla defesa são fundamentais no Estado de Direito, né? No entanto, o que não se admite é a fundamentação ilógica ou teratológica, certo? Que vai claramente abusar de um direito que a parte está alegando, ok? Nós temos também o inciso 3º, que fala que não produzir provas e praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Regra clara, totalmente explicável. Nós temos também o inciso 4º, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Quando a parte aqui, se ela não cumprir as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final, age com ato atentatório à justiça. Nós temos também o inciso 6º, não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Nesse caso aqui, pessoal, é interessante saber o que significa, né? Não praticar inovação ilegal no estado de fato ou direito litigioso. Aqui é quando, no decorrer do processo, por exemplo, o sujeito processual, né, ele cria uma nova situação jurídica ou ele vai alterar o status quo, né, durante a pendência de uma demanda judicial, certo? Sem estar amparado para tal inovação, né, trazendo prejuízo ao processo, à outra parte, certo? Então, é interessante saber essa regra aí do inciso 6º. E nós temos o parágrafo 1º. O que diz no parágrafo 1º? Ó, nas hipóteses... Só um momentinho, pessoal. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo bem aí agora. Eu estou. Beleza, ótimo. Talvez, dê uma olhadinha na internet de vocês, tá? Porque a minha aqui tá beleza, tá show de bola. Beleza, vamos nessa. Vamos lá. Então, pessoal, no parágrafo 1º aí do artigo 77, acompanha aí na lei de vocês, no Código de Processo Civil de vocês, diz assim o parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 4º e 6º, o juiz vai advertir qualquer das partes, certo? Mencionadas no caput, de que a sua conduta pode ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Então, gente, perceba, antes de aplicar a multa, por exemplo, o juiz tem que advertir as pessoas, né, mencionadas no caput, ou seja, aos procuradores e todos aqueles que participam dos processos, a parte também, dizendo que a sua conduta ela pode ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, certo? Fique atento, o que você está fazendo é errado. E aí nós temos o parágrafo 2º também, que diz que a violação dos incisos 4 e 6 constitui atentatório à dignidade da justiça.
devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. E para quem vai essa multa? O credor dessa multa não é a outra parte. Como é um ato atentatório à dignidade da justiça, o credor dessa multa vai ser a Fazenda Pública. Em processo que corre, por exemplo, na Justiça Federal, a competência originária de Tribunal Superior também, o credor vai ser a União. Se for na Justiça Estadual, o credor vai ser o Estado. E aí o juiz pode aplicar uma multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo ainda da sanção criminal, civil e processual. Certo? Avançando, nós temos que, além disso, o litigante de má-fé, ele deverá indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e ainda arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Então perceba que interessante. A parte, ela pode pagar uma multa à Fazenda Pública por um ato atentatório à dignidade da justiça e ela ainda pode indenizar a parte contrária, certo? E ainda arcar com os honorários advocatícios do outro advogado, da parte adversa, porque é litigante de má-fé, não está agindo com a boa-fé. E perceba, qual é a sanção para esse tipo de ato? Qual é a consequência prática de um ato de litigância de má-fé? Nós estamos vendo no slide projetado a previsão do artigo 81 do novo Código de Processo Civil, que diz o seguinte: de ofício, ou seja, o juiz, por ele mesmo, ou a requerimento, da parte, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar a multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Pessoal, perceba que a sanção prevista para a prática de ato de litigância de má-fé, nesse caso aqui, vai ser, revertida para a parte contrária. A parte contrária que vai ser credora, porque nesse caso aqui é um ato de litigância de má-fé. Já não vai ser um ato mais contra a dignidade da justiça, certo? E aqui nós temos no parágrafo 1º a previsão, e no parágrafo 2º e 3º também a previsão da aplicação dessas sanções, dessas multas. Entanto, avançando no slide agora, nós vamos saber quais são essas condutas caracterizadoras de litigância de má-fé. Quais são as condutas caracterizadoras de litigância de má-fé? O que seria, então, litigar de má-fé? É a previsão do artigo 80 do novo Código de Processo Civil. Vocês podem estar conferindo aí o artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que diz o quê? Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Pessoal, a litigância de má-fé só estará configurada em situações, como eu já afirmei, em situações teratológicas, ou seja, em que não há um mínimo de fundamento, um mínimo de seriedade nas alegações da parte. Ou seja, ela ingressa em juízo deduzindo fato totalmente lógico, desarrazoado, descabido, certo? Em situações totalmente teratológicas, ok? Então, nós devemos ter um cuidado com esse inciso primeiro, no sentido de que a litigância de má-fé vai ser isso, Ou seja, situações totalmente lógicas, totalmente teratológicas, ok? Avançando, nós temos também o inciso segundo,
que diz alterar a verdade dos fatos. Conforme já falei, comentando o artigo 77, dever de veracidade, impede, veda que as partes, seus procuradores, por exemplo, litiguem contra a verdade, impede que as partes deem entrada numa ação, por exemplo, contra a verdade, sabendo que aquilo é verdade, sabendo que aquilo, não é verdade, que aquilo é falso, que aquilo ali vai induzir o julgador ao erro. É o que se impede. Nós temos também o inciso 3º, que diz usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Interessante, pessoal. O processo é um instrumento estatal, instrumento de direito público, conforme nós já falamos, certo? Para proteger o direito material. Aquilo que, conforme nós dissemos em sala, previsto lá no direito civil. Então, o processo serve, instrumento para a proteção do direito material. E não se pode admitir utilizá-lo para violar esse direito material. Ou seja, buscar um objetivo totalmente infundado, totalmente ilegal, certo? Nós temos o inciso 4º também, opuser resistência justificada ao andamento do processo, certo? Uma conduta genérica, valendo qualquer ato processual que impeça esse andamento justificável do processo, o andamento normal do processo. O 5º, nós temos aí, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, também é uma conduta genérica. Nós temos o 6º, provocar incidente manifestamente infundado, certo? E nós temos também o inciso 7º, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Norma interessantíssima essa 7ª, pessoal, porque a parte, na verdade, será considerada uma conduta de litigância de má-fé, a parte interpuser um recurso manifestamente protelatório, ou seja, sem uma fundamentação concreta, séria, com o objetivo apenas de atrasar, de retardar o fim do processo, certo? Exemplo, a parte, na sentença, teve a sua demanda julgada improcedente, E aí, ela é a parte contrária e não quer pagar de jeito nenhum, ela vai, nesse caso, interpõe um recurso que é totalmente ilógico, sem fundamento algum, Ou ela apresenta um embargo de declaração que é só mesmo para atrasar o andamento do processo. É sim pode ser considerado uma conduta caracterizadora de litigância de má-fé, certo? E tendo esse caráter protelatório, tem sanção prevista em lei. É um ato de litigância de má-fé. Beleza, pessoal? Avançando, nós temos aí o princípio da tempestividade da prestação jurisdicional, da preclusão e da primazia do julgamento de mérito, certo? Nós temos o seguinte: de acordo com as regras e princípios esculpidos no ordenamento jurídico atual, nós podemos fazer a seguinte indagação: o que deve prevalecer? A celeridade do processo, ou seja, que o processo ande rapidinho, ou nós devemos priorizar a segurança jurídica da melhor prestação jurisdicional possível? O que a gente deve priorizar? Que o processo ande de uma forma ligeira, deve flash, ou nós devemos priorizar a segurança jurídica da melhor prestação jurisdicional possível? Pessoal, nós encontramos a norma do artigo 5º, que diz o seguinte, artigo 5º e o artigo 4º do novo Código de Processo Civil. Na verdade, o artigo 4º é do novo Código de Processo Civil e o artigo 5º inciso 77 da Constituição Federal. Nós temos o quê? Que a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Já no artigo 4º, nós temos a norma aí, do novo Código de Processo Civil agora. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Pessoal, essa é a concretização do princípio da primazia no julgamento do mérito. O que isso significa, né? Ou seja, cabe ao juiz, o magistrado, né, fazer todo o possível para evitar proferir, prolatar uma decisão no processo que não seja de mérito, né? Ele tem que buscar, ele tem que fazer todo o esforço para se chegar a um julgamento de mérito e não prolatar uma sentença terminativa, né? Ou seja, prever que o juiz, sempre que puder, decidir o mérito a favor da parte a quem se aproveita da declaração de nulidade, por exemplo, ele deve ignorar o vício e proferir a decisão de mérito. Um exemplo, eu sou juiz e eu, num caso concreto, vi que tem uma situação de nulidade aqui que favorece a parte X. Se eu vou julgar a demanda, né, analisando as provas do caso concreto, e vi que é a parte X que vai ganhar o processo, ao invés de eu julgar o processo dando uma sentença terminativa ou extinguindo o processo sem resolução de mérito, eu posso, né, a gente tem até a norma do artigo 282 do novo Código de Processo Civil, de que o juiz deve ignorar esse vício formal e proferir a decisão de mérito, certo? É a prevalência, a primazia do julgamento de mérito aliada ao princípio da instrumentalidade das formas em que nós já falamos. Nós temos aqui na prática tais regramentos que prevêem que a prestação jurisdicional ela deve ser tempestiva, né? Ela também não pode ser atrasada. Ou seja, ela deverá se dar o tempo de a lesão ser evitada ou se o prejuízo já tiver ocorrido. Ela deverá ressarcir em tempo razoável o jurisdicionado prejudicado. Então tem que ter uma razoável duração do processo. O processo ele tem que ter um tempo razoável, né? Que ela exige é que ele não seja assoldado de maneira rápida e que atropele algumas fases processuais. O que ela exige é que ele tenha uma razoável duração. Então, basicamente, não pode o Poder Judiciário, está no livro de vocês, demorar tanto no fornecimento da prestação jurisdicional que isso venha trazer ainda mais prejuízo ao jurisdicionário, certo? Então, nós temos aqui esse princípio, né, da primazia no julgamento do mérito. E aqui, e como será que o princípio da tempestividade da prestação jurisdicional vai se relacionar com o princípio da preclusão? Na verdade, o que seria a preclusão? No livro de vocês está bem explicado a preclusão, certo? E também uma norma lá que nós encontramos no artigo 507 do novo Código de Processo Civil. A preclusão, pessoal, ela visa, né, um instrumento que visa evitar abusos no processo, certo? E ela vai prestigiar a entrega de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Então, a preclusão, ela visa evitar abusos no processo. Em linhas gerais, vocês estão vendo no slide aí, a perda do direito de que a parte pratique um determinado ato processual. Então, a preclusão é isso. É o que? A parte perdeu o direito de praticar um determinado ato processual. Nós já sabemos disso, né? Que os atos processuais, eles todos têm prazos para o seu cumprimento pela parte, certo? Até mesmo, né, a existência desses atos impede um processo ad infinitum, né? Ou seja, existem os prazos processuais para que se evite que o processo dure muito tempo, né? Então, os atos processuais todos têm
um prazo para o seu cumprimento. E esses prazos é o que vai evitar as condutas protelatórias das partes, certo? E é nesse sentido, conforme eu falei para vocês, o artigo 507 do novo Código de Processo Civil, que diz o quê? É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Igualmente, nós temos no artigo 278, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Então, pessoal, o objetivo da preclusão é isso: evitar abusos, evitar uma conduta protelatória no processo, sabendo que todos os atos processuais se tem um prazo para o seu cumprimento. E, tradicionalmente, essa preclusão ela é dividida em 3 espécies, né? A preclusão temporal, a preclusão lógica e a preclusão consumativa. Preclusão temporal, conforme eu falei para vocês, é quando um ato ele não pode ser praticado em razão de seu prazo ter acabado, certo? Ou seja, a parte não se manifestou no prazo de lei ou no prazo que foi concedido pelo magistrado, certo? Ele não vai poder realizar esse ato, certo? Tendo em vista que ele é extemporâneo, certo? Então, a preclusão temporal é aquela decorrente de a parte não cumprir o ato processual no prazo determinado pelo juiz ou pela lei. A parte não vai poder se manifestar em razão de ter perdido o prazo, né? Ele já é extemporâneo, certo? Nós temos ainda a preclusão consumativa, certo? A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual, certo? É aquela decorrente da própria prática do ato ordenado em prazo menor que o concedido, mas que, justamente em virtude do cumprimento antecipado do ato, gera a impossibilidade de refazer o ato ou alterá-lo, ainda que dentro do prazo inicialmente concedido. O que isso significa, pessoal? Um exemplo para vocês. Hoje são 15 dias para você apresentar a sua contestação. Hoje está no 5º dia. Eu vou, tranquilo, e apresento minha contestação no 5º dia. Coloquei no processo, pronto, apresentei a minha contestação. Faltam ainda 10 dias, correto? Correto, faltam 10 dias. E aí, apresentada essa minha contestação, eu lembro que deixei de colocar um tópico nessa contestação, ou que eu coloquei uma coisa lá que não deveria ter sido colocada. Pessoal, perceba que esse tipo de preclusão não se preocupa com a qualidade do ato processual. Ela vai se limitar a impedir a prática de um ato que já foi praticado. É o famoso Inês é morta. Já foi praticado, já era. Acabou. Preclusão consumativa. Somente haverá oportunidade para a realização do ato uma vez no processo, certo? E, sendo consumado, não vai poder realizá-lo novamente, nem complementá-lo, ok? Tranquilo. Nós temos ainda a preclusão temporal, a preclusão lógica, que é aquela que decorre da prática de ato incompatível com o posterior exercício de um direito processual. No livro de vocês, inclusive, logo nos primeiros parágrafos, tem um case, né? Tem um caso falando sobre a preclusão temporal, em que uma parte, a preclusão lógica, em que uma parte, ela, com a sentença, ela faz o pagamento, ela perdeu o processo, ela faz o pagamento da indenização. Só que dias depois, ela tem uma baixa financeira em que ela vai necessitar utilizar esse dinheiro que ela pagou na indenização.
E aí, dentro do prazo ainda, ela quer recorrer. Não pode, pessoal. Preclusão lógica visa o impedimento de realização de ato processual em razão de um ato anterior que é incompatível, logicamente, com o que você pretende realizar, certo? Se ela fez o pagamento da indenização, como é que ela vai recorrer, né? Nós temos também até a regra do artigo 1000 do novo Código de Processo Civil, que extingue o direito da parte de recorrer quando pratica ato de concordância, expressa ou tácita com a decisão. Ou seja, a parte concordou com a decisão, preclusão lógica. Vocês podem até acompanhar no artigo 1000 do novo Código de Processo Civil. E tem até esse case num livro de vocês. Interessante que vocês deem uma olhada. Bem interessante essa questão também sobre a preclusão. Ok? Vamos avançando, pessoal. Outra questão interessante também. O STJ, ele já debruçou sobre esse caso da preclusão temporal, por exemplo, em que a preclusão temporal ela pode ser afastada excepcionalmente, desde que haja justa causa. E o que seria a justa causa? O STJ já disse que a justa causa é aquilo que advém de um evento imprevisto, certo? Alheio à vontade da parte, né? E que impossibilitou a prática desse ato no prazo determinado, ok? Avançando, nós temos a primazia do... Desculpa. Avançando aqui, a primazia do julgamento do mérito, que nós já falamos, né? Lá no artigo 4º e no artigo também 6º. Por que no artigo 6º? Porque o artigo 6º ele fala sobre o princípio da cooperação no processo, certo? Lembrando que a primazia do julgamento do mérito, o juiz deve fazer o possível, né, para, com todo o esforço, chegar a um julgamento de mérito, ou seja, uma decisão de mérito justa e efetiva. E aqui explica-se esse princípio da primazia do julgamento do mérito. O livro de vocês está bem explicado. Não está o jurisdicionado interessado em obter qualquer prestação judicial. Ele quer uma prestação que efetivamente resolva o seu conflito, certo? Sendo ele procedente ou improcedente. Somente assim poderá o Poder Judiciário pacificar o conflito. Não é qualquer decisão, mas sim uma decisão que efetivamente resolva o processo, resolva o conflito. Então, questões meramente formais, como eu falei para vocês, aquela do artigo 282, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil, questões meramente formais que vão impedir o julgamento de mérito, né, não são o objetivo do jurisdicionado, certo? Então, no atual estágio do processo, não podemos mais aceitar que o Poder Judiciário seja simples reprodutor de números. Interessante o que vocês vêm trazendo, né? É uma questão bastante discutida hoje, né? Ou seja, o que se busca não é números, né, de processos julgados, de processos despachados, mas sim o que? Se o conflito foi resolvido ou não, se o conflito foi selecionado ou não. Então, o foco do legislador, daquele que criou as leis, está direcionado a outro princípio processual de índole constitucional, que é o quê? O princípio do acesso à justiça, né? Ou então o princípio da inafastabilidade da jurisdição, certo, pessoal? Avançando, nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição. O que diz esse princípio do duplo grau de jurisdição? Permite, via recurso, o quê? A possibilidade de revisão das causas já julgada pelo juiz na primeira instância, garantindo um novo julgamento dos órgãos de segunda instância. Ou seja, possibilita, nas causas que já foram julgadas pelo juiz
de primeira instância a possibilidade de um novo julgamento, certo? Está fundado na possibilidade da sentença de primeira instância conter imperfeições, permitindo ela ser reformada ou invalidada. Ou seja, é normal que se o juiz ele também pode errar, né? E contendo imperfeições, abre para a parte também a possibilidade de recorrer para uma instância superior, certo? E onde que não se tem, que se vai ter, né? Onde que não se tem esse duplo grau de jurisdição? Nas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Está lá no artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal. Ou seja, nos processos originários, né, de competência originários do STF, ou do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o duplo grau de jurisdição, porque o STF é a última palavra, né, no país em matéria constitucional. Então, os processos que lá começam, eles não têm condições de se ter o duplo grau de jurisdição. Então, duplo grau de jurisdição, se quando a parte vencida apresentar recurso contra a decisão de primeiro grau. Ou seja, é necessária nova provocação do judiciário. Mas, em caso de interesse público, a jurisdição ela atua sem provocação da parte. Mas vamos focar aqui na primeira parte desse parágrafo. Perceba que para ingressar em juízo, né, na verdade, o juízo ele se encontra inerte, né? Vamos recapitular. O juízo ele se encontra inerte, né? O Estado, juiz, se encontra inerte até o momento que a parte ingressa em juízo. É o princípio da inércia. Né? E nós temos também o princípio do impulso oficial após ter movimentado a máquina judicial. Né? A parte tem movimentado a máquina judicial, aí o processo se desenvolve. Mas uma parte tem que ingressar ao juiz. O processo não começa por iniciativa do juiz, mas sim por iniciativa da parte. Igualmente, no duplo grau de jurisdição, é necessário que haja uma nova provocação do judiciário. Então, se a parte, sou o autor, e minha demanda foi julgada totalmente improcedente, abre aqui a possibilidade agora de uma nova provocação do judiciário. Ou seja, eu posso recorrer dessa decisão, certo? Exemplo está lá no artigo 1009 do novo Código de Processo Civil. Da sentença cabe apelação. Ou seja, logicamente, dá para inferirmos que eu posso recorrer. Ou seja, a concretização do princípio do duplo grau de jurisdição, certo? Abre para mim, como autor, possibilidade de apresentar recurso, né? Nesse exemplo que eu acabei de citar para vocês. Mas, em caso de interesse público, a jurisdição superior ela atua sem provocação da parte, como previsto no artigo 496 do novo Código de Processo Civil. É o chamado reexame necessário, certo? Então, uma sentença proferida contra a União, contra o Estado, contra o Distrito Federal, contra o município, suas respectivas autarquias e fundações de direito público, tem que, automaticamente, ela só pode, na verdade, produzir efeitos após sua confirmação pelo tribunal. Ou seja, tem que existir esse reexame necessário. Não precisa da provocação da parte, certo? E é pacífico também que esse reexame necessário ele não tem natureza recursal, né? Não se deve utilizar, por exemplo, apelação ex officio, né? Essa é a terminologia. Apelação é apenas para a parte que teve a sua demanda julgada improcedente, ou procedente em parte, né? Ou queira recorrer da decisão, certo? Nós temos também o princípio do juiz natural ou princípio da vedação dos tribunais de exceção. Está previsto lá no artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, que diz o quê? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. E no inciso 53 diz o quê? Ninguém será
julgado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Pessoal, esse princípio é importantíssimo, né? O princípio do juiz natural, o princípio da vedação dos tribunais de exceção. Porque, em relação a esse princípio, 3 conceitos são fundamentais. Primeiro, a Constituição é quem designa os órgãos jurisdicionais, ou seja, na Constituição vem trazendo a competência de cada órgão jurisdicional. Artigo 102, inciso 1º, a Constituição, a competência do Supremo Tribunal Federal. 109, da Justiça Federal. 103, acredito, se não for a memória, da STJ. Enfim, a Constituição vem trazendo as competências. Ela que vai designar os órgãos, a competência dos órgãos jurisdicionais. É ela que vai dizer que a demanda em que esteja presente um órgão do governo federal é a Justiça Federal que vai julgar. Por exemplo, a demanda contra o INSS, a Justiça Federal que vai julgar. A Constituição que prevê isso, certo? Um segundo conceito que deve ser considerado é que não se pode criar tribunal de exceção, isto é, órgão competente criado após a ocorrência do fato. Não existe tribunal de exceção, não se pode criar tribunal de exceção. Ou seja, ocorreu um fato, vou criar um tribunal aqui só para julgar esse fato. Não há essa possibilidade. É vedado pelo ordenamento jurídico, certo, pessoal? Vedado pela Constituição, lá no artigo 5º, inciso 37. A competência do juiz deve ser de acordo com a Constituição e as leis. Conforme falado para vocês, a competência do juiz já vem prevista na Constituição Federal, certo? Não posso eu, no tribunal, por exemplo, designar um juiz para julgar um determinado caso. Não, a competência já vem estabelecida na Constituição, ok? E aí, qual seria a razão de ser desse princípio? No livro de vocês, o autor Lamy afirma que pode-se afirmar que a garantia do juiz natural busca assegurar a estabilidade dos órgãos jurisdicionais, e a independência dentro dos limites constitucionais e legais, e a imparcialidade dos juízes. Então, a garantia do juiz natural busca assegurar também a imparcialidade do juiz. Nós falamos na última aula sobre o princípio da imparcialidade do juiz. E o princípio do juiz natural busca isso, certo, pessoal? Então, o que se pretende evitar é que, em virtude de perseguições políticas ou ideológicas, por exemplo, seja determinada causa julgada por pessoas eleitas para tal finalidade, o que contribuiria manifestamente com a quebra da imparcialidade do juízo. Então, um cidadão é perseguido politicamente ou por suas posições ideológicas. Aí um tribunal vai e indica um juiz para julgar. Fere totalmente o princípio do juiz natural, o princípio da imparcialidade do juiz. Não se pode, não há essa possibilidade, certo? A Constituição dispõe, e impede que isso ocorra, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. As referências estão aí, na tela para vocês, certo? Eu queria comunicar fazer uma atividade avaliativa, certo? No dia 22, beleza? Que vai contemplar as unidades 1 e 2, certo? A primeira unidade e a segunda unidade do livro de vocês.